Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo de reprogramação mental do Desafio Seca a Barriga. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prioridades, coisas importantes e coisas urgentes. Por que eu falo isso? Nós normalmente não nos organizamos e fazemos com que coisas importantes se tornem coisas urgentes. Então eu vou classificar aqui, tá? Você pode fazer uma subdivisão um pouco maior disso, mas em 3 categorias: as prioridades, as coisas importantes e as coisas urgentes. O que é algo urgente? É algo que tem que ser feito na hora, é algo que não pode esperar. É como você ir numa emergência de hospital. Se você, por exemplo, quebra um braço, aquilo ali tem que ser tratado de forma urgente. Você tem que ser tratado o quanto antes, se tornou uma urgência. Quando você chega lá doente, mas você não está correndo um risco, você está doente, pode estar bastante enfermo, aquilo é uma prioridade, você está bastante enfermo, você pode, sei lá, estar passando mal há 3 dias, sentindo uma dor no peito, mas eles fazem lá a checagem e você não está, digamos, correndo risco de vida. Então você, sim, aquilo é uma prioridade. Você chega lá porque você está com uma dor de cabeça o dia inteiro. É algo importante? Sim, é importante, mas você também não está correndo risco de vida e você pode esperar mais do que uma pessoa que está com uma hemorragia, alguma coisa quebrada, com uma enfermidade mais grave, bastante febre, dor em várias partes do corpo. Então, na nossa vida, a gente também tem que entender isso. Mas o que acontece na nossa vida, que não é uma emergência de hospital? Muitas vezes nós fazemos com que coisas importantes se tornem coisas urgentes, ou que as prioridades se tornem urgências. Se a gente fosse classificar a nossa vida, seria mais ou menos aí uns 10% de prioridades, coisas que a gente tem que fazer no dia, ou às vezes é uma tarefa que precisa de vários dias, mas ela teria que ser passada à frente das outras, seriam as prioridades. Coisas importantes são aquelas coisas que nós fazemos todos os dias, que estão já relacionadas ao nosso dia a dia, são coisas importantes, mas que se uma ou outra não for feita, provavelmente seu dia ele não vai ser um fracasso, ou tudo vai, quase tudo vai acabar acontecendo. Por exemplo, coisa importante, levar o filho na escola. Se você atrasar 5 ou 10 minutos, claro que não é o ideal, mas seu filho ainda estará na escola, mas você pode dar uma pequena escorregada nas coisas importantes. Você tem que ligar para um cliente importante. Se você não ligar naquele dia, provavelmente vai prejudicar sim a relação entre o cliente ou contigo com o teu chefe, mas se você ligar no outro dia, você pode ainda consertar essa situação, Então, coisas importantes são quase todas as coisas que nós fazemos, mas que caso não sejam feitas, elas não, digamos, sentenciam vida ou morte, certo? Agora, as coisas urgentes são aquelas coisas que não podem mais esperar, são coisas que chegou o momento que é fazer ou fazer e tem que passar na frente de tudo. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós começamos a fazer as coisas importantes e deixamos as prioridades de lado. Deste jeito, todas as nossas prioridades se tornam urgências. E quando se tornam urgências, a gente acaba fazendo no desespero, fazendo na pressão, não fazendo da melhor forma. Então nós temos que dividir a nossa lista. Então, só para você entender, mais ou menos 10% do nosso dia são de prioridades. 20% são de coisas, vamos dizer, muito importantes. E o resto seriam coisas importantes. E o ideal seria que não existisse um percentual para urgências. Mas vamos supor que você acabe deixando algumas coisas se tornarem urgentes, ou surjam algumas urgências. Essas urgências, elas teriam que ser menos de 10% do seu dia. As coisas prioritárias até 20%, então seria 10% para urgência, 20% para prioridades e 70% para as coisas importantes. Mas você tem que ir pela lista de importância, ou seja, começar pelas urgentes, prioridades e depois você fazer as coisas importantes. Mas normalmente as coisas que são as prioridades
são coisas mais sérias e a gente acaba postergando, acaba deixando para depois, para fazer, eu vou fazer com um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma e fica. E aí isso se torna uma urgência. E aí quando se torna uma urgência, você tem que fazer, nem que não faça o melhor possível. Então eu gostaria que você organizasse, como tarefa desse vídeo de reprogramação, uma lista para amanhã, tá? Daquilo que é urgente, aquilo que é inadiável, que você tem que fazer amanhã, de qualquer jeito, aquilo que é prioridade e aquilo que é importante. O que for urgente vai estar no topo da tua lista, tá? O que for prioridade vem logo na sequência e o que for importante fica para mais para baixo na lista. E aí você vai ver que se você começar o seu dia atacando a sua urgência, o dia já vai ficar mais leve, porque você resolve o principal problema do dia. E aquilo que é prioridade, se você resolver ainda no turno da manhã, você vai ver que você vai ter uma tarde, uma noite mais tranquilos, né? Então não deixe a urgência, não deixe a prioridade para o final do expediente, para o final do dia, para não gerar estresse, para não atrapalhar já para o dia seguinte. Acho que ficou claro, mas qualquer dúvida você manda na mensagem, pergunta, que a gente continua conversando, beleza? Fechou comigo, fechei contigo e bora pra cima!